Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Na próxima quarta-feira, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data tem a sua origem em uma série de manifestações e movimentos de mulheres por direitos políticos, econômicos e sociais no final do século XIX e início do século XXI. Em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres realizada em Copenhague, foi proposta a criação de um Dia Internacional da Mulher, para lembrar as lutas das mulheres por igualdade de direitos e condições de trabalho justas. A data foi oficializada pela ONU em 1975 e desde então é celebrada em todo o mundo. Talvez vocês estejam se perguntando, tá, tudo bem, mas o que isso tem a ver com nascer de novo? Afinal, é Deus quem concede este nascer de novo, mais especificamente o Espírito Santo e não necessariamente as mulheres. Sim, isso é verdade. Não são as mulheres que concedem a nós o renascimento espiritual. Mas entre as inúmeras funções importantes que as mulheres desempenham, exercem na sociedade, uma das mais importantes é, sem sombra de dúvida, a participação que elas têm no processo natural do nascimento de um novo ser humano. As crianças, elas são geradas no ventre da mulher, até que nascem. Mesmo que esta seja uma participação passiva, porque afinal quem cria, quem forma a criança no ventre materno é o próprio Deus. Mas a participação da mulher neste processo é indispensável e fundamental. Isso, sem sombra de dúvidas, é um enorme privilégio. Um privilégio enorme para as mulheres. E a conexão que nós queremos fazer neste momento, nesta mensagem, é justamente a conexão que existe entre o nosso nascer natural, quando viemos a este mundo, e o nosso renascer espiritual, o nascer de novo, o nosso nascer para Deus. Começando pelo nosso nascer natural. O nosso nascimento natural, ele acontece de forma completamente passiva. Nós não contribuímos em nada para nascermos. Desde a concepção, durante os cerca de 9 meses de gestação, as coisas simplesmente acontecem. Tudo está fora do nosso alcance. Não poderíamos por nós mesmos fazer qualquer coisa para nascermos. É simplesmente um processo no qual nós somos nascidos. Quem contribui são sim os pais. Os pais contribuem, têm uma participação importante, mas acima de tudo é Deus. É Deus quem permite o nascimento de um novo ser humano, o nascimento e a formação de uma criança. Por isso nós somos completamente passivos. O nascimento de um novo ser humano, ele também exige sacrifício. Apesar do homem, ele talvez não ter uma participação tão direta e tão grande, o sacrifício dele certamente é um pouco menor. É claro, o homem, a partir da gravidez, talvez ele tenha que se esforçar um pouco mais. Depois a mulher vai deixar de trabalhar, se ela trabalha, ele vai ter que providenciar sozinho o sustento do lar, vai ter que ajudar na criação, na educação da criança, talvez noite sem dormir. Sim, o homem tem um certo sacrifício, mas sem sombra de dúvidas, quem assume o sacrifício maior é a mulher, que durante cerca de 9 meses possibilita a formação e o desenvolvimento da criança em seu próprio ventre. Durante a gestação, ela terá que se adaptar a mudanças físicas e mudanças emocionais que a gravidez traz consigo. Ela deve ter cuidados especiais com a alimentação, com a saúde, com o bem-estar. Ela precisa estar fisicamente preparada para enfrentar o trabalho de parto, que pode ser desafiador e doloroso. Além disso, ela precisa estar emocionalmente preparada para depois receber o bebê e dar a este bebê todo o amor e todo o cuidado do qual ele precisa para que possa crescer e se desenvolver. E isso não é pouca coisa. Mesmo que a maioria das mulheres faça isso de bom grado,
Mesmo que isso seja algo compensador para as mães, isso não deixa de ser um sacrifício. Assim como somos completamente passivos, como vimos há pouco, nesse processo de nascimento natural, nós somos também dependentes, completamente dependentes. Durante a gestação, a mulher é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do feto. Ela precisa, por isso, ter cuidados com a alimentação, com a saúde, com o bem-estar, porque qualquer alteração pode afetar diretamente o desenvolvimento do bebê e levar, inclusive, a uma interrupção na gravidez. Sim, nós somos totalmente dependentes. E essa dependência, ela vai além do ventre materno. Ela continua na infância, ela vai para a adolescência e muitas vezes até para a fase adulta. Sim, nós somos muito mais dependentes do que podemos imaginar. Essa é a reflexão sobre o nosso nascimento natural. E agora nós queremos refletir sobre o nascer de novo, sobre o renascimento espiritual. Sim, existem diferenças entre esses dois tipos de nascimento, mas também podemos fazer uma boa conexão. E no texto do Evangelho, que há pouco foi ensinado aqui, nós vimos que um dos principais líderes fariseus, ele procurou a Jesus para uma conversa. E ele se encontrou com Jesus à noite, provavelmente para não ser descoberto pelos seus colegas fariseus, pois muitos deles viam a Jesus como um verdadeiro rival, como um inimigo a ser eliminado. Nicodemos, ao contrário da maioria dos fariseus, ele reconhece que diante de todos aqueles sinais que Jesus vinha fazendo, ele só poderia ser o mestre vindo da parte de Deus. Mas Nicodemos, ele não tinha a certeza absoluta, ele não tinha clareza total a respeito de quem realmente Jesus era. Nós sabemos hoje que Jesus, ele foi e é muito mais apenas do que apenas um simples mestre vindo da parte de Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é Deus. Deus que esteve sentado junto de Nicodemos, que esteve na frente de Nicodemos. Mas ele talvez não tenha percebido isso. Diante das dúvidas e incertezas de Nicodemos, Jesus aprofunda a questão e afirma: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas com isso parece que Nicodemos fica ainda mais confuso. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou Nicodemos realmente não entendeu o que Jesus estava querendo dizer? Talvez ele tenha até feito um jogo de palavras, talvez tenha sido até irônico. Mas o que nós sabemos é que Jesus pacientemente explica a Nicodemos o que ele quer dizer com este nascer de novo. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, ele tenta mostrar que o nascer de novo não é uma ação do ser humano, mas é a ação do próprio Deus. Nós hoje sabemos que este nascer de novo é uma referência ao batismo, mas Nicodemos parece ainda não ter entendido. Jesus então questiona Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Como poderia um mestre da lei, que conhece a palavra de Deus, que é do povo de Deus, não entender aquelas coisas? Jesus, ele lamenta o fato de muitos fariseus não aceitarem o testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que desceu do céu. Jesus também faz menção da sua morte de cruz que estava por vir. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ao final, Jesus ainda lembra Nicodemos sobre o grande amor de Deus e a verdadeira missão do Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos foi embora depois dessa conversa. Não sabemos se
se as coisas ficaram realmente claras para ele. Não sabemos se ele veio a crer em Jesus ou não, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia também nos dá algumas pistas mais adiante, no próprio Evangelho de João, capítulo 7, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus diante dos seus colegas fariseus. Também no final do Evangelho de João, capítulo 19, após a crucificação, Nicodemos levou óleos aromáticos para o sepultamento de Jesus. Se ele veio a crer ou não, a Bíblia ela não deixa isso claro, nós não sabemos. Mas certamente Nicodemos não saiu a mesma pessoa daquele encontro com Jesus. Certamente as palavras daquele encontro com Jesus impactaram a vida de Nicodemos. Nascer de novo. Nicodemos não compreendeu as palavras de Jesus. E nós? Sabemos realmente o que significa nascer de novo? Quando nossa mãe nos deu a luz, aconteceu nosso nascimento natural. Quando nossos pais nos levaram ao batismo, aconteceu o renascimento espiritual, o nosso nascimento para Deus. Davi ele deixa claro que todo ser humano é concebido e já nasce em pecado. As crianças nascem pecadoras, espiritualmente mortas para Deus, e por isso, de acordo com a ordem do próprio Jesus, elas devem ser levadas ao batismo, porque o batismo é este lavar regenerador que purifica do pecado, que concede o perdão, que dá o Espírito Santo e que opera a fé no coração. No batismo, as nossas crianças têm o seu primeiro encontro com Jesus, um encontro que certamente impactará positivamente os nossos pequeninos. É claro que se por algum motivo alguém não foi levado ao batismo na infância, na medida em que ela cresce e vai tendo contato com a palavra de Deus, este renascimento espiritual ele pode acontecer por meio do ouvir da própria palavra. É por meio da palavra que Deus age, que o Espírito Santo age, pela lei nos levando ao reconhecimento do pecado e pelo Evangelho garantindo para nós o perdão que Cristo nos conquistou. A palavra de Deus é outro meio pelo qual nos é permitido termos esse encontro com Jesus, um encontro transformador. Esse nascer de novo que a palavra e o batismo proporcionam, eles não dependem do ser humano, não dependem da gente, mas é uma ação do próprio Deus em nossa vida. E agora queremos então fazer essa conexão entre o nosso nascimento natural e o renascimento espiritual. Quando nascemos de modo natural, nós vimos antes, somos passivos, exige um sacrifício, especialmente da mulher, e nós somos dependentes. E esses três princípios, eles se aplicam também ao nosso renascimento espiritual, ao nascer de novo. Em primeiro lugar, neste processo do nascimento, do renascimento espiritual, no processo de conversão para Deus, nós somos completamente passivos. Desde que o ser humano caiu em pecado, ele não pode, por forças próprias, voltar-se para Deus novamente. Após a queda, Adão e Eva sequer reconheceram o seu pecado. Nós falamos sobre isso no final de semana passada. Mas mesmo assim, Deus não os deixou. Ele prometeu a solução para aquele problema em que tinham se metido. E a solução é o Filho único do próprio Deus, que foi enviado ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a ação é de Deus, não é nossa. Nós apenas recebemos em fé aquilo que graciosamente Deus nos oferece. E é assim que acontece no batismo. É Deus quem age, não é o pastor, não é a água, mas é Deus quem age, o Espírito Santo quem age. No batismo os pecados são perdoados. Deus dá o Espírito Santo, opera a fé. Sem contar que no batismo as crianças pequeninas, elas são levadas pelos pais, elas não vêm sozinhas. Isso mostra já a passividade. É a ação de Deus. E mesmo quando alguém chega à fé na fase adulta, antes de ser batizado, mediante ouvir da palavra, isso também é ação de Deus.
Não é a ação do ser humano que agora decidiu voltar-se para Deus, não. É a ação do Deus Espírito Santo que age na palavra, que pela lei leva ao reconhecimento do pecado. Pelo Evangelho leva a fé em Jesus Cristo, o único que pode nos salvar e nos perdoar. Não importa como tenha acontecido, não importa como tenhamos nascido de novo, seja pelo batismo, seja pelo ouvir da palavra, a ação sempre será de Deus. Nós somos nascidos. Em segundo lugar, para que este nosso nascer fosse possível, o nosso nascer de novo, alguém precisou se sacrificar, e nós sabemos quem foi. E o próprio Jesus fala a respeito disso a Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo foi levantado no alto da cruz, onde Ele tomou sobre si o castigo que merecíamos. Tomou sobre si toda a dívida que pesava sobre nós, por causa dos nossos muitos pecados. O sacrifício de uma mulher, o processo natural que dá a vida a um novo ser humano, ele pode ser grande. Mas nenhum sacrifício jamais será maior do que o sacrifício daquele que entregou a sua própria vida para dar uma nova vida a todos os que nele creem. Uma nova vida que é oferecida no batismo, na palavra, uma nova vida que nos dá salvação, uma nova vida que nos leva para a vida eterna. E por fim, em todo esse processo de renascimento espiritual, nós também somos completamente dependentes. Em primeiro lugar, considerando aí o aspecto físico, o aspecto material, Deus nos criou. Não só nos criou, como nos mantém neste mundo. Tudo que somos, tudo que temos, é Deus que nos dá. É Ele que nos dá a vida. E se somos dependentes de Deus, nesse aspecto, muito mais dependentes nós somos no que se trata da nossa vida espiritual. Já que nascer de novo é ação do próprio Deus, e para que isso fosse possível, o próprio Filho de Deus teve que entregar sua própria vida. Não há como negar que somos totalmente dependentes nesse processo. Dependência desde o renascimento espiritual, e uma dependência que continua enquanto estivermos aqui. Porque assim como uma criança continua por muito e muito tempo dependente dos seus pais, nós também continuamos dependentes do nosso Deus. E por isso a necessidade de continuamente também buscarmos os meios pelos quais Deus nos oferece sua graça e seu perdão, a palavra, os cultos, a Santa Ceia. Isso é indispensável. Enquanto aqui estivermos, nós vamos precisar desses meios para que continuemos dependentes de Deus. Deste Deus que nos criou e nos mantém. Este Deus que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar e que nos dá o seu Espírito Santo, aquele que cria a fé em nosso coração, que nos mantém nessa fé e que nos capacita para a vida cristã no dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 8 de março que está se aproximando, além de nós lembrarmos e reconhecermos a grande importância das mulheres para tantas coisas, louvemos e agradecemos a Deus pela significativa importância que elas têm nesse processo que traz a vida a novos seres humanos, que trouxe a vida a nós aqui neste mundo. Mas acima de tudo, louvemos e agradecemos a Deus pelo privilégio que o próprio Deus nos concedeu de nascermos de novo para Ele, de nascermos espiritualmente, através do batismo, através da palavra. Isso só foi possível porque Jesus Cristo, o Filho único de Deus, entregou a sua vida por amor a nós, dando a sua vida para nos perdoar e salvar, garantindo-nos livre acesso à vida eterna que está por vir. Amém.